Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a gente aqui na construção do nosso canal. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. E já, como a gente tem que ser abusado, né? Já vou pedir para vocês que, se você por acaso ainda não se inscreveu, que você possa se inscrever, ativar os sininhos, apertar todos os corações, os joinhas possíveis, para que a gente possa continuar crescendo aqui no nosso canal. Esse é um dos nossos primeiros vídeos, né? A gente está, acho que no quinto ou sexto vídeo. Se você está vendo esse vídeo agora, você está participando do nosso início. E bom, hoje eu trouxe um tema que foi um pedido que aconteceu após uma live no meu Instagram, no dia de ontem. E uma pessoa me falou assim: Fran, pelo amor de Deus, eu preciso da sua ajuda porque eu tenho dificuldade em mandar, eu tenho dificuldade em dar ordens. Então eu falei, tudo bem, como é que eu vou ajudar? Vou gravar um vídeo lá no meu canal do YouTube, porque não é uma situação que incomoda apenas uma pessoa. Eu já recebi esse tipo de questionamento, esse tipo de reclamação mais de uma vez. Então, é uma situação que ela é, de alguma forma, comum para uma parcela das pessoas. Principalmente se você está começando o seu negócio. Ou se você, eu até brinquei, né? Se você saiu do eu-keep e agora você tem uma equipe, que seja uma equipe de uma pessoa e você. Mas a partir do momento que você tem mais alguém envolvido no seu negócio, você deixa de ser uma eu-keep e agora você tem alguém para coordenar. E geralmente, quando a gente envolve mais alguém no nosso negócio, isso tem alguns objetivos. Eu imagino que o principal deles é te gerar tempo. Então, quando você contrata alguém, mesmo que seja, por exemplo, uma secretária, o principal objetivo é isso te gerar tempo, porque você deve estar corrido com algumas coisas, você deve ter algumas atividades que estão te sobrecarregando de alguma forma, que também, de outra forma, estão te limitando a fazer o que você precisa fazer em relação a vendas, a faturamento e a tudo mais. Então, olha, eu já derrubando os troços aqui, mas faz parte, é assim mesmo. Então, quando a gente contrata alguém, o que geralmente acontece? É um dos primeiros desafios, se você nunca teve ninguém sob o seu comando, você conseguir estabelecer, dar ordens, fazer delegações, fazer pedidos, checar, acompanhar atividades. Geralmente acontece o seguinte: você contrata alguém, e eu não sei por que cargas d'água a gente tem a esperança de que a pessoa seja igual a gente. O que seria ser igual a gente? No bom ou no ruim, a pessoa que ela é empreendedora, que ela tem um negócio, ela tem algo muito típico, que é o se virol muito alto. Então, a gente que para ter um negócio, seja por necessidade ou por vontade, a gente tem um índice de se virol muito rápido, muito mais alto do que as pessoas que elas não têm um negócio. E aí a gente acha que a gente vai contratar alguém, e esse alguém vai ter esse nível aí de se virol alto igual a gente tem. E não é assim, principalmente se você vai contratar pessoas para trabalho base. Como assim trabalho base? Trabalhos de salário mínimo, como secretários, às vezes algum tipo de auxiliar. Pode acontecer? Pode. Eu sempre trago para vocês assim, para toda regra há exceção. Mas na maioria das funções de base, você não vai encontrar pessoas que têm um nível de se-virol muito alto. Por quê? Porque se ela tem um nível de se-virol muito alto, ela cresce muito rápido na carreira, ela já vai conquistar, vai alçar novos voos, conquistar outras coisas, vai ser promovido, vai entrar em outros negócios, vai ganhar mais, já vai sair daquela categoria de base, de ganhar um salário meio, e vai ganhar mais. Então, se a pessoa que ela começa, porque todo mundo tem que começar de algum lugar, mas ela já tem essa desenvoltura, ela já tem essa ação, esse perfil executor, ela consegue crescer muito rápido. Mas, como eu disse, não é o caso de quando a gente contrata a equipe de base. Então, o que geralmente é? Geralmente, nós precisamos ensinar essa pessoa a fazer a atividade e também ensinar a fazer a atividade do jeito que a gente espera. E aqui já tem uma cagada que a gente comete, que é o seguinte: às vezes a gente ensina a fazer a tarefa do jeito que eu quero e não a dar o resultado que precisa dar. Então, essa cabe a primeira anotação para você que tem essa dificuldade em dar ordens. Quando você contratar alguém que você precisa estabelecer essa relação de gestor, de chefe, você precisa ter muito claro qual é o resultado que essa pessoa tem que te entregar. Não foque em, olha, você tem que fazer essa tarefa desse jeito, porque é o meu jeito, porque eu gosto assim. O ideal é que você forneça um certo limite de liberdade para que essa pessoa possa, por menor que seja, trazer inovações para a empresa. Então, você combina e estabelece, lógico, um processinho, como é feito, como deve ser feito. Você pode implementar coisas novas. Se você achar que alguma coisa precisa mudar, vamos conversar. É assim que é feito hoje. Mas o que você não pode deixar de passar? De passar o resultado que você quer daquela atividade. Por exemplo, vamos pegar uma secretária. O que é fato? Eu vou contratar uma secretária, o que eu preciso entender? Primeira coisa que eu preciso entender, ela não vai ter o número de fechamentos, de agendamentos que eu
que eu tenho de conversões, de vendas. Às vezes, ou vão pegar um vendedor, eu contratei um vendedor porque o meu celular tá cheio, não tô dando conta de responder todo mundo, de atender todo mundo. E aí o vendedor começa e o índice de fechamento dele é brutalmente menor que o meu. E sim, isso vai acontecer. Toda vez que você coloca alguém para fazer uma atividade que você fazia, ou que alguém com mais experiência fazia, e você vai colocar alguém com menos experiência, espere sim que o resultado vá ser menor. Às vezes você vai precisar de 2 ou 3 pessoas para ter o resultado que uma tinha ou que você tinha anteriormente. Tem como construir e mudar isso? É uma construção, mas você dificilmente vai achar alguém que de cara vai conseguir ter o mesmo resultado que você tinha na hora de fazer os agendamentos, na hora de fazer as vendas, na hora de fazer os fechamentos, ou com índice de conversão alto como o seu. O que é importante? É você deixar a pessoa se experimentar, mostrar o processo, estabelecer resultados e estabelecer metas de melhorias a partir do que essa pessoa faz para ter os resultados em crescente. E isso é o que a gente deve fazer quando a gente vai colocar alguém para fazer uma função nova. Mas eu estou até me adiantando aqui, porque o que eu quero falar para vocês, antes de ensinar o passo a passo, é o seguinte, que inclusive é o tema desse vídeo, é a gente servir para aprender a ser servido. Então, como assim? Nós temos muitas vezes dificuldade de receber ajuda, tá? Se a gente for olhar a raiz dessas coisas, vão ter N fatores, muitas vezes criação, às vezes porque lá na nossa infância a gente teve que se virar sozinho, ou porque no começo do nosso negócio era só a gente se lascou pra caramba, ralou pra caramba, teve que dar um jeito, teve que fazer as coisas acontecer, enfim, a gente passou pelas nossas dificuldades. E a gente foi aprendendo muito a ter, né, o índice de Civirol mais alto. E aí, por ter esse índice mais alto, a gente acaba tendo dificuldade de receber ajuda. Ou, pior ainda, a gente tem dificuldade de pedir ajuda. Então, a gente acaba se tornando aquele líder, aquele gestor, que ele prefere sofrer como um condenado antes de ter que pedir ajuda para alguém. Ou antes de ter que delegar para alguém. Ou porque tudo ele acha que ele faz melhor e que ele faz sozinho. Então, aí, enfim, com a raiz vai ser um monte de coisas, mas como que eu vou remediar isso? Qual é uma das alternativas para que eu lide melhor com isso? Você precisa aprender a servir pessoas. Então, como assim servir pessoas? Dentro do nosso curso, a gente de equipes autogerenciáveis, uma das bases, que é por onde basicamente eu começo o treinamento, a gente fala sobre a primeira etapa para você criar relacionamento com a sua equipe, que é a conexão. Ou seja, você, enquanto gestor, enquanto equipe, você precisa conseguir criar conexão com as pessoas para que a sua equipe tenha essa conexão com você e ela esteja mais apta a pedidos, mais apta a delegações, mais apta a entregas. Porque quando você tem uma equipe, mas a conexão não está alinhada, você tem uma equipe mais resistente, você tem uma equipe que ele faz, mas ele não tem aquela entrega, não faz o melhor que poderia ser feito, ele faz apenas o que ele é pago para fazer. Por quê? Porque não existe uma relação de conexão que faz com que as pessoas tenham o desejo de entregar o melhor delas. Vocês não vão fazer isso da melhor maneira possível, porque a gente está fazendo esse negócio crescer junto, vamos lá. Isso é tão natural que a pessoa nem tem essa percepção. Mas é visível quando ela não tem conexão, porque você vê colaboradores, funcionários, que eles não estão tão engajados, que eles não defendem a causa, que eles geralmente não ficam 10, 15 minutinhos além do horário, deu horários, tá vazando embora. Isso são sintomas que você avalia e percebe para você entender que falta conexão na sua equipe. Se falta conexão na sua equipe, com você, vai faltar na hora de você entregar, na hora de você delegar, na hora de você pedir. E aí também vai contar a parte, porque se você não tem conexão com a sua equipe, é onde você começa a ter vergonha, medo, ou sei lá que nome que vocês dão para isso, para poder pedir as coisas. Então, o primeiro passo para você parar com essa bobagem de, eu não sei dar ordens, é você aprender a servir para você criar conexão com as pessoas. Então, o que está envolvido nesse servir? Isso está envolvido você, por exemplo, fazer uma preparação. Quer ver uma coisa simples? A gente fala muito sobre onboarding. Só que o onboarding ele é muito falado em grandes empresas. E ele não é falado em pequenos negócios. O que é o onboarding, Fran? O onboarding nada mais é do que a recepção que você faz quando você contrata um colaborador. O quanto você faz aquele colaborador se fazer pertencente do negócio na hora da entrada dele, que é mais ou menos assim, eu estou todo preocupado em um processo de encantamento para o meu cliente, mas eu não me preocupo em fazer um processo de encantamento para o meu colaborador, que é quem vai atender o meu cliente.
Então, o onboarding, ele nada mais é do que você se planejar. Por exemplo, eu vou contratar um funcionário novo, uma secretária nova. Como é? Eu mandei um e-mail de boas-vindas, eu mandei uma mensagem, eu fiz uma ligação, eu preparei um bilhete, eu fiz algum kitzinho de recepção. Como é que eu recebi essa pessoa? Ou simplesmente, oi, bom dia, tudo bem? Vem cá que eu vou te mostrar onde você vai trabalhar. Então, tudo isso precisa ser analisado para você começar do começo em relação a criar uma conexão com a sua equipe. Quanto tempo você tem dedicado para as pessoas que estão com você? E quando você dedica esse tempo, você faz isso por obrigação, tipo, ai, que saco, vou ter que ir lá ouvir mais uma vez fulano reclamar do marido. Ou você realmente escuta, você se interessa, você gosta, você ouve, você interage, você às vezes tenta ajudar. É uma conversa interativa, é uma conversa interessada. Porque tem pessoas que a gente fala, beleza, tem que escutar, então eu vou lá. Ai, de novo, mesmo assunto. É igual quando você tem amiga que tá apaixonada, né? O amigo que só fala daquilo o tempo todo e você fica, meu Deus, ai que saco. Então, isso é o começo. É o início da relação que você precisa ter com a sua equipe. Ai, Fran, mas eu contrato, eu vou pagar o cara para fazer isso, eu vou ter que criar conexão, eu vou ter que ouvir? Sim. Tá? Não sei se eu vou ter que te passar essa notícia, mas assim, o que acontece? A vida mudou, o cenário corporativo mudou. Então, assim, antigamente as pessoas elas tinham muito orgulho em permanecer durante a vida toda em um mesmo trabalho. Aquilo era motivo de orgulho, aquilo era, nossa, eu trabalhei 20 anos no mesmo lugar. E isso era culturalmente bom. Essa cultura mudou por questão de oferta e demanda, porque naquela época tinha menos oferta de trabalho, tinha menos pessoas, tudo era menos. Hoje, qual é o nosso cenário? A gente tem uma infinidade de oferta de trabalho. O mercado de trabalho está sempre precisando absorver gente. Rotatividade alta. Por que nós temos rotatividade alta hoje? Porque a gente tem muito trabalho para menos pessoas. Ou para menos pessoas, pelo menos, que queiram trabalhar. Porque tem muita gente também que não trabalha. Fazer o quê? Faz parte. Mas o que aconteceu? As pessoas hoje, elas não têm mais esse vínculo, essa relevância, essa importância de falar assim, nossa, eu vou trabalhar 20 anos na mesma empresa. Não, ele só vai trabalhar 20 anos na mesma empresa se aquilo fizer sentido para ele, de forma emocional, de forma profissional, de forma financeira. Então, a gente hoje, para a gente reter colaboradores, principalmente reter talentos, a gente precisa ser diferente, a gente precisa saber como é que a gente cria conexão e vende um propósito, uma ideia. Eu não gosto nem de usar muito a palavra propósito, porque parece assim algo, sabe, maior, meu Deus, um propósito. Cara, às vezes o seu propósito, ou às vezes o propósito da pessoa que você está contratando é pagar as contas, tá? Não achem que propósito é uma coisa linda e maravilhosa que você define uma vez e isso vai para o resto da sua vida, porque não é assim. O propósito, ele muda conforme a sua carreira muda, ele muda conforme a sua classe social muda. Então, hoje, o propósito de quem está lá ganhando um salário mínimo é sobreviver, é pagar as contas, o que é diferente de um propósito de um Bill Gates, que o propósito dele é ajudar o mundo. A gente viu, eu vi uma reportagem lá, o cara fazendo um projeto de saneamento básico a nível mundo para resolver um problema mundial de saneamento básico. Então, você sabe que o cara tem a vida resolvida, gente. Então, não adianta eu querer vender uma ideia de propósito para alguém que ganha um salário mínimo. O propósito que essa pessoa tem nesse momento é pagar as contas, e eu preciso entender isso. O meu propósito, às vezes, é diferente. Por exemplo, você tem o seu negócio, às vezes o seu propósito no momento é fazer com que o seu negócio cresça. E você precisa e deve comunicar o seu propósito à sua equipe, mas também você deve saber e entender o deles, para que você não ache que todo mundo que está lá dentro tem que ter o mesmo propósito seu, que é de fazer a empresa crescer. O cara só vai acompanhar o seu propósito se você entender e comprar o propósito dele também. No sentido de, cara, vamos se ajudar, vamos fazer junto. Porque, como eu disse, as pessoas hoje, elas não ficam mais lá no emprego que não faz sentido para elas. Por quê? Porque tem muita opção. Simples assim. O cara ganha um salário mínimo se o chefe tratar mal ele. Ou se o negócio começa a ficar difícil. Ou o emprego, uma coisa mais simples ainda. É longe de casa. O emprego é longe da casa dele, ele ganha um salário mínimo. Se ele encontra um trabalho que vai pagar o mesmo salário mínimo perto da casa dele, o que ele vai fazer? Ele vai trocar. Simples assim. Fran, então como é que eu faço para que ele não troque o trabalho quando é um talento, quando é alguém bom, de uma maneira, por um motivo tão simplório? Fazendo com que essa pessoa crie conexão e senso de importância. E isso pode ser feito de várias formas, como no onboarding que eu citei. Isso pode ser feito quando a pessoa tem perspectiva de crescimento. Por isso que é tão importante você entender os sonhos das pessoas e as vontades que elas têm. Para entender se o cara só quer pagar as contas ou se ele quer pagar as contas agora, mas ele tem perspectiva de crescimento, ele quer ganhar mais, ele quer crescer, ele almeja um cargo maior numa empresa grande e tal, ou ele sonha em ter o negócio dele. Qual é o objetivo dessas pessoas? O que a galera que está trabalhando comigo, elas querem? Isso está ligado no servir para aprender a ser servido.
Porque muitas vezes a gente só quer assim, eu quero que entendam o meu propósito, eu quero que trabalhem bem, eu quero que vistam a camisa da empresa, eu quero que entreguem resultado, eu quero que se precisar saia depois do horário, e eu quero tudo. Sabe aquela história de só, eu quero que só venha a nós e nada ao vosso reino? Então, ali, se eu não tenho, se eu não sei servir, se eu não sirvo também as pessoas, cara, por que alguém vai me servir? Se eu sou um babaca egoísta? Então, esse é um dos grandes pontos, eu acredito, para a gente parar de ficar com esses receios bobos. Então, aprenda a servir sua equipe, a se importar com a sua equipe, para que a sua equipe se importe com você. Se você tem uma boa conexão e um bom relacionamento, você não vai ter vergonha, nem medo, nem receio de pedir nada para sua equipe. Porque vocês estão ali para se ajudar, vocês estão ali para construir junto. Outro ponto importante a ser trabalhado em você, enquanto gestor, é a sua autoconfiança. Então, olha só, eu aprendo a servir para ser servido, porque isso eu consigo fazer